Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, sejam todos bem-vindos para hoje meditarmos a vida de mais um santo da nossa igreja. Hoje celebramos São Leão Magno, grande papa da nossa história, né? Célebre na história da igreja pelo seu profundo saber, pelas extraordinárias virtudes e brilhante governo. São Leão foi, sem dúvida, o maior papa dos primeiros séculos da era cristã. Pouco se sabe de sua vida anterior ao pontificado. Nasceu por volta do ano 395 em Roma e ingressou, jovem ainda, no clero romano, após ter desempenhado delicadas missões sob o pontificado do Papa Sisto III, foi escolhido para sucedê-lo em agosto de 440. Os tempos eram então muito conturbados. O Império Romano esfacelava-se progressivamente perante as hordas de invasões bárbaras, ávidos de saques. Também a igreja vivia agitada por questões internas, sobretudo de cunho doutrinal. No século sentiu-se sacudida por quatro grandes heresias: o arianismo, o pelagianismo, o nestorianismo e o monofisismo, que deixaram feridas profundas. O nome do Papa Leão está intimamente ligado à luta contra o monofisismo, heresia propalada pelo monge Eutíquis, que sustentava haver em Cristo não duas naturezas, mas uma só, a divina, que teria absorvido em si a natureza humana. Negavam-se, assim, as características da humanidade de Cristo. Estando a par das agitações doutrinárias do Oriente, Leão dirigiu-se ao patriarca de Constantinopla a célebre carta dogmática a Flaviano, na qual expunha a doutrina ortodoxa sobre as duas naturezas, divina e humana, existentes na única pessoa de Cristo, Filho de Deus. No Concílio de Calcedônia, em 451, onde foi condenado o monofisismo, os padres conciliários ouviram a carta do Papa Leão e exclamaram: Pedro falou pela boca de Leão. Era uma confissão de fé por parte dos 600 bispos no primado do Papa em matéria doutrinal. Marcante ficou também na história da Igreja a atitude do Papa Leão frente aos invasores hunos guiados pelo terrível Átila, chamado o Flagelo de Deus. Vencida todas as resistências do Império Romano e as defesas naturais dos Alpes, Átila invadira o norte da Itália, destruindo tudo a ferro e fogo. O Papa, saindo-lhe ao encontro, e tanto foi seu prestígio e eloquência que Átila desistiu de sua ameaça de destruir a Itália e Roma. 3 anos depois, em 455, outro chefe bárbaro, Gensérico, à frente dos vândalos, depois de devastar o norte da África, desembarcou na Itália e entrou em Roma. Desta vez o Papa conseguiu apenas que se poupassem as vidas e não se atesse fogo à cidade eterna. Nesta emergência, o bispo de Roma já surgia praticamente como suprema autoridade até no campo social. Grande foi a atuação do Papa Leão como chefe espiritual da cristandade, pela oração, pelo exemplo, sobretudo por seus sábios escritos, concorreu para consolidar a disciplina eclesiástica
elevar os costumes do povo, conservar a ortodoxia da fé e aperfeiçoar o culto litúrgico em todo o Ocidente. Célebres ficaram seus sermões, pronunciados em latim clássico, proferidos nas solenidades do ano litúrgico. Desses sermões, verdadeiros modelos de eloquência cristã, se conservam mais de 100, que, junto com as 143 cartas, são documentos preciosos para a história e o dogma. Num dos seus sermões natalinos, o Papa Leão comentava: Nosso Senhor, amados filhos, nasceu hoje como Salvador. Alegremo-nos. Não pode haver tristeza quando nasce a vida. O Filho de Deus assumiu a natureza do homem para reconciliá-lo com seu Criador, de modo que o demônio, autor da morte, fosse vencido pela mesma natureza que ele antes vencera. Toma consciência, ó cristão, da tua dignidade, e já que participas da natureza divina, não voltes aos erros de antes por um comportamento indigno de tua condição. Pelo sacramento do batismo, te tornaste templo do Espírito Santo. Não expulses com más ações tão grande hóspede. Não recaia sob o jugo do demônio, porque o preço de tua salvação é o sangue de Cristo. O Papa Leão faleceu no ano 661 e a posteridade brindou-o com o título de Magno. Por suas justas razões, foi ele o mais insigne Papa anterior à queda do Império Romano Ocidental e, inclusive, o que mais tempo dirigiu a Igreja Romana até aquele período. São Leão Magno, rogai por nós. Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.